A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. A partir de agora, os Chamados para Servir está entrando no ar. Que Deus abençoe você. Hoje, dia 13 de agosto de 2025, e hoje é quarta-feira. Todas as quartas nós recebemos aqui os amados irmãos. Nosso companheiro Kleber Correia sempre apresenta aqui os Chamados para Servir. Porém, o Kleber, como você já sabe, está acompanhando a esposa dele, a nossa querida irmã Silvia, que já passou pela cirurgia, e estamos glorificando a Deus, porque agora está em recuperação. E nós glorificamos ao nome do Senhor pelas orações aqui dos nossos amados irmãos. Então, você que está aqui com a gente no Brasil, você que está no exterior, hoje eu estou aqui, quem vai nos ajudar hoje aqui na entrevista, pastor Ricardo Diniz, que está aqui com a gente. Pastor Ricardo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Kleber, paz do Senhor, nossos irmãos convidados estarão hoje aqui para testemunhar daquilo que Deus tem realizado. E é sempre alegria estar aqui presente com os irmãos, conversando e falando das bênçãos que nosso Deus tem proporcionado ao seu povo. Muito bem, vamos então apresentá-los aqui. Quem está com a gente é o pastor Everton Cordeiro, juntamente com a nossa irmã Flávia Regina de Melo, esse casal abençoado aqui com a gente. Sejam bem-vindos, hein? A paz do Senhor Jesus. Pastor Everton, se aproxima um pouco mais aqui do microfone. Isso, para a gente estar ouvindo, né? Claramente aí a voz, as vozes, né? Pai do Senhor, queridos. A paz do Senhor, meu irmão, é uma bênção, uma alegria estar aqui hoje, como o pastor Diniz falou, testemunhar de tudo aquilo que o Senhor tem feito, já fez e irá fazer, né? Maravilha. Irmã Flávia, seja bem-vinda, hein? A paz do Senhor Jesus. Obrigada. É uma honra estar aqui. É uma honra estar aqui, uma alegria, um prazer imenso. Amém. Glória a Deus. Pastor Everton Cordeiro, vamos fazer um resumo aqui. Se a gente contar tudo, né? A gente passa o dia inteiro, geralmente, no testemunho. A gente vai passar o dia inteiro aqui contando a história. Eu gostaria que o pastor falasse um pouco do seu encontro, do seu início. O encontro com o Evangelho, o encontro com o Senhor Jesus. Pastor, é gaúcho, não é isso, pastor? Gaúcho. Como é que aconteceu? Conta um pouco aí da sua cidade, desse encontro com o Senhor Jesus. Aonde foi esse encontro com o Senhor Jesus? Fica à vontade. Perfeitamente. O encontro se deu num domingo. Eu estava na minha casa e estava lavando o carro. Era solteiro ainda, era noivo, na verdade, da Flávia. E um parente nos convidou para conhecer a igreja. E o interessante é que até eu fui lá na casa da Flávia e disse, olha, recebemos um convite para ir numa igreja. E eu já havia tido uma experiência com uma igreja que eu também tinha ido. Fui uma vez só e cheguei lá nessa igreja, o pessoal rolava no chão, grito. E eu disse para Flávia, olha Flávia, vamos nessa igreja, vamos sentar no último banco. Quando começar aquela confusão, vamos embora. E, de fato, chegamos lá, sentamos no último banco e nos chamou a atenção a ordem do culto. Sabe, aquele culto sereno, aquele culto racional, né? E eu logo de cara, assim, gostei muito dos louvores. E ali começou uma trajetória, começamos a ir. Chegou um determinado momento, decidimos por nos afastar. Isso nós noivos, né? E passamos uns meses distantes, até que um dia, muita saudade da igreja, começamos a sentir a Flávia estava de plantão, e eu, no domingo, eu digo, vou lá buscá-la e vou fazer um convite para nós voltar lá na igreja. E eu me lembro que ela chegou, entrou no carro e eu disse, olha, eu quero te fazer um convite. E ela disse, não, primeiro eu vou te fazer um convite. Eu digo, então fala, vamos na igreja? Daí nós nos alegramos ali no carro
E a nossa primeira experiência com a palavra foi neste dia. Eu disse, olha, Flávia, lá na igreja eles falavam que Deus fala pela palavra. Abre o porta-luva e vamos abrir a palavra. Vamos ver o que Deus acha de nós voltar à igreja. Abrimos a palavra, Salmos 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ali começou a nossa trajetória, né? Chegamos na igreja e já com aquela alegria, aquela experiência, né? Do Senhor dizer, o Senhor se alegrou de nós termos tomado esta posição. E vocês já estavam à procura, na verdade à procura de alguma igreja, de alguma congregação onde houvesse alguma adaptação? Era isso? Esse era o momento de vocês? Vocês já eram evangélicos? Vocês ouviam de uma tradição, de uma outra denominação? Nós não éramos evangélicos, vínhamos de uma tradição católica, mas na verdade a nossa busca sempre foi por Deus, né? Nós não conhecíamos, então nós queríamos ouvir Deus falar. Então foi essa a nossa sede, a nossa, vamos dizer assim, de primeira mão, a curiosidade. Maravilha. O pastor é gaúcho, né? Do Rio Grande do Sul. Vamos voltar só um pouquinho atrás, um pouco lá atrás, pastor Ricardo Diniz. Como é que foi esse encontro também com a noiva, né? Como é que conheceu a nossa irmã Flávia? Vale a pena. Você quer que... Flávia, geralmente as mulheres não esquecem dos detalhes, né, pastor Ricardo? Sim. Irmã Flávia, fala desse detalhe, como vocês se conheceram. Eu estava me preparando para fazer essa pergunta, entendeu? Como é que foi esse encontro? Ele já falou assim no encontro com Jesus, né? Entendeu? Mas antes a Flávia, o Senhor providenciou também a Flávia nesse projeto. E foi uma experiência também que nós tivemos, mesmo não sendo servos do Senhor. Eu trabalhava em um mercado e o Everton passava, porque ele morava próximo desse mercado, e ele passava e nós fizemos como assim uma amizade, assim, bom dia, boa tarde, né? Mas bate, né? As expressões gaúchas, né? E eu lembro que eu vi ele umas 2 ou 3 vezes e a gente conversou assim, conversas assim, do dia a dia mesmo, né? Assim, no caixa, rapidinho, ele ia trabalhar e eu ficava ali. E ele ficou um período que eu não via mais ele ali, nem nessa de rotina. E passou-se 4 anos. 4 anos. E eu estava lá no mercado, pouco movimento. O gerente ali do caixa fechou meu caixa e disse, vai lá para receber as sacolas, né? Que naquela época ficava, né, o pessoal para receber as sacolas. Quando eu estou lá nesse local, o Everton aparece depois de 4 anos. E eu peguei a sacola e ele disse, eu conheço você. Daí eu disse, eu também te conheço. Dali daquele momento a gente marcou um encontro e começamos a conversar, começamos a namorar. Depois de 4 anos que a gente não se via. Olha só, hein? Não, 4 anos. Eu quero saber se houve aquela expressão dele assim, bate, guria. Guria, eu te conheço, guria. Houve. Mas aí veio o namoro, até o momento que vocês casaram, quanto tempo? Acho. Um ano? Tinha Um ano para 2. Um ano, né? Para 2. Foi 91, 92. A gente Sim. E qual foi o momento que vocês, assim, no noivado, vocês perceberam que precisavam de estar buscando a Deus, viver uma experiência com Deus? Qual dos dois quem despertou para esse momento? Ou os dois juntos, sentaram para conversar? Na verdade, quem recebeu o convite primeiro, né? Mas nós conversamos porque a nossa preocupação era de formar um lar, né? Nós queríamos um lar com a presença de Deus. Porém, nós não sabíamos aonde ele estava. E é interessante, Jorge, vou aproveitar essa expressão do pastor Everton. Você que está nos ouvindo, quantas pessoas vivem essa condição? Eu quero servir a Deus, mas aonde Deus está? Às vezes está procurando no nome, na placa, na religião, né?
mas eu tenho certeza que a experiência do pastor é a experiência de muitos que colocaram no seu coração: Senhor, dá-me um bom encontro, que eu possa achar o lugar. Como você foi também a um local, e não temos críticas aqui a religiões, a movimento, o que for, mas aquele ambiente não lhe trouxe a alegria, né, do Espírito Santo, da presença do Senhor, mas o Senhor te fez conhecer um lugar onde Ele ia se revelar a vocês, né? Que coisa maravilhosa. E lá e no Rio Grande do Sul, qual foi a cidade que vocês entraram na igreja no início, que você, né, o pastor estava falando, que ali vocês sentiram a presença do Senhor, tiveram a experiência de estarem abrindo a palavra e vindo a confirmação, né? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E foi em qual cidade que aconteceu esse momento? Foi a cidade de Passo Fundo. Passo Fundo. No Planalto Médio, né? Lá no Rio Grande do Sul. 300 quilômetros da capital, mais ou menos, né? Foi lá as nossas primeiras experiências com o Senhor, né? E o interessante é que a nossa primeira experiência foi com a palavra, né? Com a consulta. E depois, no caminhar ali, os louvores. Gostava muito. E eu me lembro que, claro, na nossa caminhada nós éramos ímpios ainda, né? Aquela situação de conversão, né? E eu me lembro que eu era muito desconfiado. E eu queria uma prova que Deus estava ali, embora gostando dos louvores, né? A palavra não me atinha muito. E eu me lembro que tinha a consulta do batismo. E eu me lembro que o diácono disse: olha, Deus fala, viu? Nós vamos consultar Deus, se tu está pronto. E eu me lembro que eu pensei assim: não, se Deus está aqui, Ele não vai deixar eu me batizar, na condição que eu estou. E de fato, olha, me chamaram, fizeram a consulta. Ó, não aprovou. Amém. Passou-se um tempo, consulta de novo, né? E há quanto tempo estava na igreja nesse processo? Há meses, assim. Há meses, né? Há meses, né? Uhum. Passou-se um tempo, novo batismo. E eu disse: não, eu vou de novo, mas não vou passar, se Deus estiver aqui. Ainda não se sentia liberto, né? Ou não estava realmente preparado para aquele momento? Não estava. Eu estava convencido e não convertido. E, de fato, a segunda consulta, não passei de novo. E eu me lembro que um dia eu estou saindo da igreja, eu tinha um plano na minha cabeça. Um projeto. Não, era um plano, um projeto ruim. E quando eu fui sair, o diácono me chamou: Zé Arthur, vem cá. Digo: não, estou com pressa. Não, rapaz, o senhor me mostrou numa visão que a morte entrava no teu carro hoje. E a morte entrava no meu carro hoje. Já liguei com o projeto, a minha intenção. Entrei no carro, andei um pouco. Digo: eu vou lá na Flávia. Vou lá para a Flávia. E não fui. E recebi um grande livramento. Mas um grande livramento. E aí eu comecei a temer. Eu disse: não, realmente, o Senhor está nesse lugar. Glória a Deus. Porque só o Senhor sabia o projeto do meu coração. E no outro dia eu recebi do meu amigo: rapaz, tu recebeu... Não, ele não falou recebeu um livramento. Rapaz, tu escapou. Ontem foi assim. E eu temi, comecei a temer. Tanto é que no próximo batismo eu fui batizado. Glória a Deus. Porque eu entendi que o Senhor estava naquele lugar. E a Flávia, nesse contexto, já tinha sido batizada na primeira oportunidade ou também seguiu o mesmo? Não, também. A gente foi para consulta, as duas vezes não passou. Depois, a terceira consulta daí passou, os nossos nomes daí, na consulta.
Olha só, né? Olha, você está conversando, nós estamos aqui, você que está nos acompanhando, está nos assistindo também pelas nossas multiplataformas. Nós estamos recebendo aqui nos Chamados para Servir o casal abençoado e o pastor Everton Cordeiro, juntamente com a sua esposa, nossa irmã Flávia Regina de Melo, contando um pouco da história, da conversão, do encontro, inclusive fez um resumo aqui falando do casamento também. Hoje o pastor Everton, ele mora aqui no estado do Espírito Santo, tá na igreja, tá em Ponta da Fruta ali, né, pastor? Ponta da Fruta. Ponta da Fruta. Balneário 2. Balneário 2. Aliás, já deixa aqui um abraço à Igreja Maranata de Balneário 2. Nossa, Ponta da Fruta, que Deus abençoe os queridos irmãos, não é isso, minha irmã? Amém. Glória a Deus. Então, vamos lá. Teve a conversão e quando que chegou esse momento aí do dia do batismo, depois do batismo, gostaria que você falasse aí depois como é que foi seu levantamento para obreiro, o diaconato, a unção, como é que foi esse período das bênçãos, né? Dos levantamentos, e você está aí vivendo agora uma jornada, uma caminhada com o Senhor. O interessante do batismo é que quando chegou a época do batismo, a Flávia estava grávida, nós já havia casado, né? E eu me lembro que lá no sul tem o pastor Jairo, quando foi lá, ele falou assim: essa igreja é uma igreja sobre rodas. Então os nossos manaíns eram 500 quilômetros, 2.000 quilômetros, as igrejas distantes, né? E eu me lembro que iria ter um seminário em Curitiba e a Flávia grávida já. E eu naquela preocupação de ir no seminário e deixar ela em casa. E o Senhor disse: olha, não te preocupes, que ela não dará luz enquanto a planta do teu pé não estiver na tua casa. E eu naquela palavra, eu fui para lá. Glória a Deus. E lá foi mais uma experiência, porque o pastor Maurílio estava trazendo a mensagem sobre os valentes de Davi. E eu, quando eu vi aquela mensagem, sou eu mesmo, policial, né? Tem medo de nada. Valente que só. Só faltou dizer: eu sou esse cara aí, eu sou esse aí mesmo. Tem medo, é eu mesmo. Só que durante o seminário, o Senhor foi me visitando pela palavra ali, pelo ensino, pela doutrina, e não era esse tipo de valente que ele queria. Foi quebrando o policial. Quebrou. Quebrou a ponto de eu cair assim, de joelhos lá e chorar mesmo. Porque eu entendi que o meu maior inimigo estava em mim mesmo. E esse era difícil. Era um gigante que tinha no meu coração. E eu me lembro que ali eu tive mais uma experiência. E, na verdade, a fé sem experiência, a conversão sem experiência não existe, né? Porque a experiência é tua e do Senhor. Ela é de dentro para fora. É a hora que o Senhor entra no teu coração e ali ele move as coisas, né? Tanto é que o meu filho, né, o meu primeiro filho se chama Benaia, né? Quando eu voltei para casa desse seminário, a Flávia estava sentada com as roupas ali para ir para o hospital. E ela disse: eu ia pedir ajuda, mas o Senhor disse que tu estava chegando. Ou seja, se realizou ali a promessa do Senhor, né? E o interessante também, o meu filho nasceu muito mal mesmo. E os médicos vieram ali, me prepararam, olha, a situação da criança não é boa. A situação, né, me preparando. E eu me lembro que eu fui para o quarto e disse: Senhor, eu estou te conhecendo. Que derrota vai ser na minha vida? Que derrota vai ser para os meus familiares? Eu tenho falado de um Deus tão bom. Tu vai levar meu filho? E eu abri a palavra.
E a palavra diz assim: e saíram e encontraram um menino envolto em panos numa manjedoura. E eu li essa palavra assim, agora que eu não entendi, Senhor. Olha, saíram e encontraram um menino envolto em panos numa manjedoura. E eu saí no corredor, uma enfermeira disse: papai, onde é que o senhor estava? Nós procuramos o senhor, o seu menino milagrosamente está bem. Aleluia. Entra aqui, ó. É aquele, e nós não o encontramos para botar uma roupinha nele. É aquele que está dentro da incubadora, envolto em panos do hospital. E aí eu entendi que o senhor disse: ó, tu vai sair, Glória a Deus. vai encontrar teu filho enroladinho nos panos dentro da incubadora. E louvado seja o nome do Senhor. Mais uma experiência. Que maravilha, né? E, irmã Flávia, e como é que foi também essa experiência sua, né? Porque o pastor Everton falando, né, desse momento, dessa... Porque você usou uma expressão muito interessante que eu me preocupo com algumas pessoas. Tem pessoas que estão convencidas dentro da igreja. Mas a conversão, há um momento que fala assim, não, é o Senhor mesmo, né? E como é que foi esse momento? Esse momento foi um momento muito especial. Porque assim, nós estávamos conhecendo o Senhor, né? E ao mesmo tempo que nós estávamos conhecendo o Senhor ele estava falando conosco. Ele estava não provando que ele existia, mas ele estava falando aos nossos corações para que nós viéssemos ali nos firmar nele. E essas experiências, elas foram muito importantes, porque foi até um momento assim que nessa consulta ali pro batismo e tal, eu dizia, mas eu quero ser batizada. Eu dizia, eu quero ser batizada. Senhor, será que o meu... E a gente ficava, será que o meu nome vai passar? Aquela expectativa, né? E ao mesmo tempo, quando, né, Benaia nasceu, deu toda essa experiência para nós, né? Vinha mais essa certeza no nosso coração deste Deus que nós queríamos servir. Deste Deus que nós queríamos ensinar para o Benaia, né? Esse caminho maravilhoso, né? E só foi, assim, a confirmação a cada dia, assim, de que nós estávamos no lugar certo. Que maravilha, né? Glória a Jesus. E hoje tem o Benaia, o mais velho, e tem mais filhos? Tem o Davi e a Rebeca. São 3 filhos, né? Isso. Benaia, Davi e a Rebeca. Você tem uma Rebeca também? Tem uma Rebeca. Amém. Mas nós esperamos 14 anos, né? Nós ficamos com o Benaia 14 anos. E daí a gente decidiu, vamos ter, né, mais um filho ou não? Vamos, né? O Everton disse, vamos pensar, né? Daí o Everton que escolheu, né? O nome é Adriel Benaia, né? Daí eu disse, bom, se nós tivermos mais um filho, eu que vou escolher. Se for menina, é Rebeca. Se for menino, é Davi. Eu acho que Deus ouviu. Porque daí nos mandou gêmeos, né? Olha Depois só. de 14 anos. Pronto. Veio gêmeos. Foi falar do Davi e Rebeca e veio. Hoje são as nossas bênçãos também. A Rebeca são instrumentistas na casa Amém. do Senhor. O Davi toca bateria. A Rebeca acordeon. É mesmo? Sanfoneira. Sanfoneira. Olha aí, que bênção. São umas bênçãos. A gente até, quando eles vieram, né? Eles vieram prematuros. Foi uma mudança, assim, muito grande na nossa vida. Mas a gente também tinha esse compromisso de passar essa herança para eles. Amém. Os gêmeos estão com quantos anos? Vão fazer esse mês, agora dia 23, 17. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né? 3 filhos aí, depois de 14 anos, chegada dos gêmeos também. Dos gêmeos. Amém. Glória a Deus. Pastor, voltando aqui um pouquinho depois, como é que foi a entrada para ser um obreiro, para ser o diácono? Como é que foi esse processo até chegar à unção? Foi muito rápido. Eu posso dizer que foi rápido porque, como obreiro, eu não fiquei muito tempo. Eu acho que 1 ano, 2. E eu, na verdade, assim, até hoje, o vigor não diminuiu, o amor... É igual o Caleb. Exatamente, não diminuiu. E eu abracei, né, de uma forma, assim, tanto é que
obra para mim é forma de vida. Não existe outra definição. E eu me lembro que daí eu comecei a assistir às igrejas, né? A nossa igreja lá, ela tinha uma característica, ela era governada por diáconos. Havia 3 diáconos lá. E o pastor vinha a cada 3 meses, 4 meses. Então o pastor não era essa bênção que hoje nós temos, de ter um pastor na igreja todos os dias. E eu comecei a assistir às igrejas. Eu sempre fui de assistir igrejas longe. E como obreiro, já comecei a assistir igreja longe também, com um diácono. E eu me lembro que nós cuidávamos também ali uma parte de Santa Catarina, que é outro estado. E eu me lembro que eu fui num evento lá e sentei bem atrás, na última fileira do evento, e tinha um irmão do meu lado. E ele mostrou os pastores sentados lá à frente, né? E ele disse, olha, um dia eu quero estar lá. Eu quero estar lá. Eu vou estar. E eu disse, olha, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Mas eu não almejo isso. Não quero cargo, não quero... Eu quero ficar de cabelo branco, se preciso for aqui, ó. Mas aqui. Eu não quero sair daqui. E eu me lembro que aconteceu, né, como era 2 estados, e daí o seminário aconteceu, final ali, os pastores agora, o presbitério, né, a bênção, reunido e tal. O Senhor levantou homens aí para o serviço na casa do Senhor. Eu digo, opa, vai ter gente, né? Gente boa aí chegando. Boa, né? E chamamos aqui o irmão Everton. Eu digo, ó, tem um outro Everton aí, né? E o irmão Everton pode vir à frente. Pode vir à frente. E eu procurando. O Everton. Onde é que tá esse Everton? Cadê o abençoado? Cadê o abençoado? Até que eu nunca esqueço, o diácono me pegou gentilmente, né? Aquela gentileza de diácono, né? Rapaz, levanta, é tu, rapaz. E me empurrou para frente. E aconteceu uma coisa profética que hoje eu entendo. Daí oraram por mim. E quando eu levantei, o pastor André disse assim, senta aqui, senta conosco. E eu terminei o seminário sentado no meio dos pastores. Hoje eu entendo. Era plano do Senhor que eu um dia ali teria esta honra, né, este privilégio, né, e esta responsabilidade. Na essência do programa, né? Chamado para servir. Literalmente, né? Foi levantado o diaconato, já sentando ali com os pastores, já sabendo do plano profético ali de Deus. Maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor. E depois, quanto tempo passou o período ali como diácono? Lembra? Eu creio que não foi muito tempo, não. Uns 2, 3 anos. Mas aí eu assisti muitas igrejas, né? Uhum. Tanto é que, como diácono, eu fiquei lá, eu era responsável pela igreja em Xanxerê. Estive lá, Erechim. Tudo interior, né? Do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul ali. Eu vou perguntar assim, qual que era a mais perto? Qual que era mais perto? 500 quilômetros? Erechim era mais perto. Erechim era mais perto. Ela dava 200 quilômetros entre ida e volta. Mas eu já assisti igreja, já como pastor, de 1.000 quilômetros, né? E o interessante da unção, a unção é uma história engraçada, que estava em casa e a gente tem coisas que são muito nossas, né? Uhum. Estava em casa e a Flávia disse, olha, tem que ir no mercado comprar um litro de leite lá. E eu saí. Quando eu saí, tinha um poste e tinha ali um pássaro, uma coisa, um João de Barro. E ele cantava muito.
E ele cantava e olhava para cima. Ele cantava olhando para cima. E eu disse, que interessante esse bichinho. Tá feliz. Tá feliz, né? Tá feliz. E o Senhor disse assim, sim, ele está glorificando o meu nome por mais um ungido na sua obra. E eu não peguei leite, não peguei nada, corri para casa. Digo, Flávio, aconteceu isso. Mas cadê o leite? Sim, meu filho. Disse que nada. Eu digo, não, aconteceu isso, o Senhor falou comigo. Mas eu vou te dizer, isso é para muito tempo. Isso é para muito distante. E eu digo, vou abrir a palavra, ver o que o Senhor fala. E daí a palavra caiu assim, e era ele ruivo, de gentil aspecto. Davi. A unção de Davi. Glória a Deus. E eu disse, mas isso aí é para muito tempo. Não considerei, né? Não era aquela sede, aquele negócio. Tanto é que aconteceu de novo. Seminário, os pastores lá e trabalhando. Quando chamaram o meu nome, eu estava com uma garrafa d'água de 20 litros. Estava indo abastecer um bebedouro. E quando me chamaram, daí eu sabia que... Eu digo, vou para lá com essa garrafa e não solto essa garrafa, deixo no chão até que alguém, né, viu a minha luta, se eu ia para lá com aquela cena, com aquela garrafa nas costas, me dá aqui isso aqui, vai lá e tal. Fui lá. Aí fui ungido, né, foi a minha unção. Mas antes da minha unção, eu assisti uma igreja, a igreja de Erechim, e eu assisti ela, fiquei 1 ano e pouco a pé, de ônibus. Eu saí às 5 horas da tarde. Nós saíamos, eu, Flávia e Benaia, às 5 horas da tarde. Assisti a igreja. E o ônibus só saía de Erechim à 00:05. Então nós saía da igreja, ia para a rodoviária, não ia para casa de ninguém. Eu nunca fui de sobrecarregar os irmãos, né? Ficava lá na rodoviária, das 8h30, 9 horas até meia-noite. Depois chegava na rodoviária, fazia aproximadamente 8 quilômetros a pé. Com a Flávia com o violão, eu com o Benaia nas costas, para casa. Chegava em casa 2h30, por aí. E isso eu fazia na quinta e no sábado. Não faltava. E eu imagino o seguinte, que a temperatura não era um clima assim... Imagina no sul, hein? Não, agradável de 23 nada. graus, 24, era algo assim... 3 tentativas de assalto. Menos Esse trajeto, né? Tanto é que eu deixei, daí eu disse, ó, Flávia, tu ficas em casa que já passamos esses sustos. Então, tanto é que quando o pastor veio a Passo Fundo e ele disse, não é possível que tu tá fazendo isso. Eu digo, faz 1 ano. Ele disse, não é assim. Vou te autorizar aqui que você faça uso de um táxi. Porque não, né? E foi uma bênção para mim, né? E apesar de... E isso trabalhando, cumprindo escala. Mas para mim não era peso, não. Era alegria. Sempre foi. Quando nós ouvimos experiências como do pastor Heber, ela também encontra a guarita em muitos servos, as diversas experiências pelo Brasil afora, de barco, de bicicleta, a pé, experiências de servos e pastores com a evangelização aqui no sul do estado, que às vezes um carro só deixava na estrada e a pessoa andava 10, 15 quilômetros até chegar à cidade, né, relacionado a BR principal, pessoas que dormiram em rodoviárias. Mas se nós voltarmos à história do evangelho, do cristianismo, é isso, homens que doaram as suas vidas pelo amor e em nome do Senhor. Então isso é para nós assim uma grande alegria. O que você falou, não, se tivesse que fazer 2 anos, Fazia. faria, entendeu? Com todo o ímpeto e com toda alegria. Então, para você que está nos ouvindo, né, é entender que quando você compreende o amor de Deus,
nada, Não. nada é barreira para nós servirmos e fazermos a obra do Senhor. E o interessante é que quando nós dávamos essas assistências, né, que nós íamos, muitas vezes eu e o Everton, nós íamos conversando algo que nós tínhamos que ir ajustando nas nossas vidas, né? Ó, Everton, nós temos que ajustar, né, esse ponto aqui com os filhos, e a gente ia conversando. Nós íamos fazendo planos, mas o Senhor, Ele já resolvia tudo aquilo antes mesmo de saber se nós íamos cumprir, sabe? Deus é tão fiel que quando Ele vê o amor, a sinceridade do coração da pessoa em querer servir, Ele vai à frente. Ele já vai à frente, já vai realizando os milagres dele na nossa vida. Muitas vezes a gente dizia, meu Deus, esse problema, né, que estava para ser resolvido, o Senhor já foi à frente, já resolveu tudo. Graças a Deus. Agora, pastor Everton, chegou o dia da ordenação. Ordenação, como é que foi esse dia da ordenação? Este dia, eu me lembro que, quando ungido, eu passei na escola de sargentos, fiz o curso de sargentos em Santa Maria, e lá em Santa Maria, fazendo o curso de sargentos, eu era ungido e ajudava o pastor lá na igreja. Aí eu acabei sendo classificado em Novo Hamburgo. E foi qual ano? Isso foi em 2002. A minha ordenação em 2004. 2004. E daí fui a Novo Hamburgo, assumi lá Novo Hamburgo. E a igreja da minha casa ficava a 17 quilômetros. E eu me lembro que as coisas eram mais difíceis, né? Financeiramente, apesar da promoção e tudo. Eu comprei uma moto. E eu tinha muito receio de sofrer um acidente. E a palavra fala muito conosco, né? Eu disse, Senhor, eu vou comprar essa moto. Eu tenho medo de ficar aí nesse asfalto, acidente. E eu abri a palavra e a palavra disse assim, nenhum dos teus ossos será quebrado. Então, fiquei aquele momento ali, depois assumi uma outra igreja a 60 quilômetros, mais distante. Mas a minha ordenação, ela se deu na igreja de Portão, né? Portão, uma cidade de Portão. Era o interior lá da grande capital. Isso em 2004. Aí eu assumi a igreja de Portão. Depois tive um tempo na igreja de Portão. E tive na igreja de Canoas, Porto Alegre também, na grande Porto Alegre. Mas ali em Portão, ali foram muitas as experiências que o Senhor nos deu ali. Inclusive, uma experiência que nós fomos num local lá, que era um quilombo. E o chefe do quilombo, ele não deixava a igreja nenhuma ir lá. E tivemos a graça dele autorizar um dia nós ir para baixo de uma árvore lá e cantar os louvores. E eu me lembro que trouxeram um rapaz, um cobertor. Ele havia sofrido um acidente de moto e o rodado do caminhão passou em cima da bacia dele. Esfarelou, não tinha como calcificar, porque ela virou um farelo, vamos dizer assim, de osso. E nós oramos ali. Quando nós oramos, tudo certo, foi para casa. E depois ele nos contou. Ele disse, pastor, à noite eu comecei a sentir vontade de ir no banheiro. Ele disse, mas como se eu da cintura para baixo eu não sentia mais nada? Ele disse, eu comecei a sentir vontade, me arrastei até o banheiro. Voltei a dormir. De manhã, quando eu levantei, eu puxei a perna. Ele disse, mas como? Para nós resumir a experiência,
o rapaz voltou a andar. Graças a Deus. E isso, o médico disse, olha, isso aqui é um milagre. Glória a Deus. Porque não tem como. Não Não existe cirurgia, não existe tecnologia médica que possa fazer o que aconteceu aqui. Maravilha. Ele nos visitou na igreja pilotando moto. Né? Voltou pra moto. Voltou para a moto de novo, né? E veja só como é essa situação, né? Recebeu uma benção, um milagre. Abriu-se uma porta lá, o chefe do quilombo disse, olha, pode construir uma maranata aqui onde vocês quiserem. A maranata entra aqui. Aí não foi possível, né? Na época. Mas quando nós evangelizava, nós trazia lá do morro, chamava Morro do Quilombo lá, 4 ônibus. 4 ônibus. Graças a Deus. O mínimo que vinha de lá. Trabalho de evangelização, né? O senhor abriu essa porta. Abriu. Glória a Deus. Isso marcou o seu ministério, pastor? Muitas experiências. Muitas experiências. Uma das experiências, eu fui a assistir Canoas e nós passávamos numa favela. E eu dizia para Flávia sempre, vamos clamar que tá chegando, porque eles jogavam pedra, cercavam os carros. E numa determinada noite nós furou o pneu. Exatamente na favela. Exatamente. E eu disse, Flávio, vamos clamar. Eu vou tentar trocar esse pneu aqui. E quando nós falamos isso, estacionou uma viatura da PRF. Só que veja como é que é as coisas. Desceu 2 policiais. Digo, olha, aqui é um local muito perigoso. E nós vamos ficar com vocês aqui até vocês trocarem esse pneu. Então não se preocupem, nós vamos guarnecer vocês. E uma coisa interessante, fui trocar o pneu, quando eu tirei os parafusos, o pneu, como se tivesse uma mola, bateu lá no meio fio. Eu botei o pneu e quando eu coloquei o pneu, terminei, ele disse assim, não, só um pouquinho, um dos policiais. Nós temos água aqui, lave a tua mão. Não viaje com a tua mão suja, lave. E eu lavando as mãos. Eu digo, que gentileza desses policiais. E era uma freeway, era 2 faixas. E aqueles concretos contínuos, né? Aquela cerca contínua, não tinha como retornar. Eu disse, olha que benção, entramos no carro, que benção os policiais. Começamos a andar, aquele giroflash atrás. Quando nós falamos, eu olhei, Flávia, cadê a viatura? Aí, o Senhor nos abriu os olhos. Quando eles desceram, eles eram muito altos. Eu dava mais ou menos aqui. Aí que o Senhor nos abriu os olhos da altura deles. Nós fomos chorando até em casa. Anjos. Glória Anjos a do Deus. Senhor. Simplesmente aquele giroflash sumiu do meu espelho. Eu parei, eu digo, mas não tinha retorno, não tinha como retornar. Eram os anjos do Senhor. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? E benção que somos guardados, né, pastor Ricardo, pelos anjos do Senhor. Essa experiência que o pastor teve junto com a esposa, tivemos também experiências muito, muito parecidas de realmente você tem a experiência, você conversa e tudo mais, quando você volta, você fala assim, cadê a pessoa? A pessoa sumiu, aí você fala assim, eu enviei meu anjo para falar com você, para te orientar, para guardar. Assim, é algo maravilhoso, entendeu? E é uma outra coisa que eu sempre comento também, né? Não se alimente só com as nossas experiências, com aqueles irmãos que vêm aqui nos chamados para servir, ou na madrugada, nos diversos programas, mas busca o Senhor para você ter essa experiência, porque é algo maravilhoso. É Deus agindo nas nossas vidas. Eu gosto muito do exemplo do homem ali enfermo no tanque de Betesda, que ele se alimentava do milagre dos outros. Não, olha, quando a água move, alguém vai e é curado. E você, não, eu estou aqui parado, mas os outros, não.
Vá você ter uma experiência com o Senhor, viver. Peça, Senhor, eu quero ser um dia assistido pelos anjos, eu quero ver a revelação, a experiência na palavra, né? Não é privilégio do pastor Everton, da irmã Flávia, mas é privilégio daquele que serve ao Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. E anjos do Senhor, a palavra diz, hein? Lembrando aqui, né, que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? São enviados para servir, né? Aqueles que hão de herdar a salvação. Olha só, bom, estamos chegando aqui quase ao final do Chamados para Servir, esse testemunho maravilhoso aqui com esse casal abençoado. Agora, pastor, para a gente encerrar, para a gente passar aqui para os momentos finais, Rio Grande do Sul, de repente, chega aqui no estado do Espírito Santo. Como é que foi esse trajeto? Como é que foi esse plano da chegada no Espírito Santo para a gente estar chegando aqui nos momentos finais desse testemunho? A nossa vida é uma vida de um Deus presente. Aquele louvor, esteve conosco todos os dias, nada nos faltou, tudo Deus proveu. As nossas férias, a nossa vida toda, ela sempre foi ligada à obra. Eu nunca tirei férias sem ir para um lugar que não tivesse igreja. Então nós vinha sempre no Unidos em Família, e a nossa intenção, nós chegamos a morar aqui 2 anos. Eu estive como auxiliar do pastor Peixoto, onde eu aprendi muito, tive o privilégio e a honra de estar ali auxiliando o pastor Peixoto, em Jaburuna 2. E o nosso sonho sempre foi retornar. Mas eu disse para a Flávia, olha, só vamos retornar se nós conseguir adquirir o que é nosso. E viemos no Unidos em Família, e lá pedimos oração, na comissão de oração. Mas eu dificultei um pouquinho mais para o Senhor, né? Se é que existe alguma coisa difícil para o Senhor. Digo, Flávio, seria bom nós estar no que é nosso, mas seria muito interessante que o Dodge tivesse o nível médio. Ensino médio. E pois é, fomos na comissão de oração, o Senhor deu uma visão que o Senhor estava nesse assunto de nós retornar, e até o pastor que teve a visão disse, olha, tudo vai acontecer muito rápido, vai ser rápido. Chegamos nós tínhamos alugado um apartamento ali na Ponta da Fruta para passar uns dias. Fomos na igreja do pastor Wagner. Quando nós entramos no portão, a esposa do pastor Wagner, que é professora, Sou pastor, o senhor sabia que abriu o nível médio no Dodge? Glória a Deus. Eu olhei para falar, só falta agora nós comprar alguma coisa. Fomos no culto, retornando, fizemos amizade com a síndica do prédio. Ó, pastor, tem um apartamento para vender aqui. E o valor dava nas nossas condições. Então nós retornamos para cá, nós saímos de lá do sul por amor ao Senhor. Mas Everton, lá ao sul, sim, é corrido, é bastante longe as igrejas, mas o Senhor estava nesse negócio, né? Tanto é que os sinais, a palavra, a consulta, e hoje os nossos filhos, eles chegam em casa e esse é o testemunho deles. Pai, nós estamos vivendo um sonho na escola Dodge. Glória a Deus. Ontem até Davi disse assim, pai, nas outras escolas nós éramos minoria. E hoje, para a nossa alegria lá no Dodge, nós somos a maioria. Amém. Então no recreio, pegam os instrumentos, vão cantar louvores. Agora nós tivemos a honra de estar trabalhando nesse evento social. Ação social. Ação social. Que aconteceu na Serra, no Manaim de Carapina, na Serra. E Rebeca levou a sanfona, o Davi levou o carrom. O pastor lá, o diretor, o pastor, né, disse, olha, vamos fazer um grupo de louvor aí da escola. Bom, para resumir a situação, hoje o Dodge tem um grupo de louvor para a honra e glória do Senhor. Então, eu quero te dizer que
a nossa vida ela tem que ser profética. E vocês chegaram aqui no estado do Espírito Santo, foi em qual ano? Nós chegamos Definitivamente. Definitivamente em janeiro agora. Em janeiro agora, faz desse 7 ano. meses. Glória a Deus. 7 meses que estamos aqui. Maravilha, né? Então vieram, saíram do Rio Grande do Sul, vivendo agora uma nova vida, os filhos integrados, a família integrada, os filhos estudando na escola Eduardo Dodge. Aliás, falando um detalhe da escola Eduardo Dodge, quando você entra na escola, lá tem caixas de som, caixa local, com louvor o dia inteiro. Exato. Que clima maravilhoso, né? Clima para os nossos filhos, para os alunos. Quer dizer, a comunhão, a presença de Deus ali naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, minha irmã Flávia, está estabelecida aqui no estado do Espírito Santo. Já se sente capixaba, minha irmã? Capiúcha. Capiúcha, é verdade. Não, as nossas, como é que eu posso dizer, cultura é forte, né? Porque nem o chimarrão, né? Nós temos, não tem, né, Everton, como deixar, né, de chimarrão. Mas assim, aqui é como o Davi e a Rebeca falam, é um sonho. Nós estamos vivendo um sonho. E em relação à cidade, o clima é muito bom. É muito bom mesmo. Porque lá nós vivíamos, né, Everton? De extremos, né? De extremos. Hora 40 graus, hora menos 5. Né? Menos 5 graus. Então nós estamos vivendo, como o Davi e a Rebeca falou, um sonho mesmo. Graças a Deus. Glória a Jesus. Pastor Ricardo Diniz, quer fazer a última pergunta aqui para a gente fechar? Fica à vontade, algum comentário? Não, na verdade, não é nem uma pergunta exatamente, né? Mas dizer que é sempre alegria receber os irmãos, né? E ouvir as experiências, né? Principalmente quando nós falamos do casal, porque é viver a obra do Senhor realmente em família, né? O esposo, a esposa, os filhos, a igreja, né? É a nossa grande preocupação no contexto geral, e nos alegramos aqui com os irmãos. Mas ela falou já a questão do clima, né? Que eu ia brincar, esses dias para o capixaba está extremamente frio, e eu acho que está bem agradável para vocês É isso mesmo. esses dias. A gente acorda aqui 17 graus, misericórdia, que frio é esse, né? Glória a Jesus. E vocês estão é o Espírito Santo recebendo vocês com clima acolhedor, né? Mas é uma alegria estar com os irmãos. E nós glorificamos ao nome do Senhor pelo casal. Sabe o que me chamou a atenção? Que o pastor Everton contando as experiências, e toda a experiência, a maioria das experiências sempre com a irmã Flávia ao lado, né? Isso me chamou a atenção, a irmã Flávia sempre ali concordando, ou lembrando da data, do horário, lembrando de algum momento, mas sempre ao lado, né, pastor Everton? Isso. Sempre ao lado. Então a gente fica muito feliz que o ministério, que o pastor que tem a esposa ao lado, a esposa ali ajudando, orando, aconselhando, vivendo esses momentos ali com o ministério, isso fortalece a caminhada, né, pastor Everton? Não tem como não fortalecer. É a ajudadora, é a amiga, é a companheira, é a esposa, é a serva. E todas as nossas alegrias, né, Flávia, foram na presença do Senhor. E nós temos assim a nítida lucidez, vamos dizer, que nós não existiríamos como família se não fosse estar na presença do Senhor. Então, todos os dias que nós vivemos, somos devedores. Estamos sempre devendo. Não vamos conseguir pagar. Eu nunca esqueço um dia lá no Manaim, e ontem, e a Igreja Balneário 2 é testemunha, eu tô lá agora pintando parede, lixando banco. Mas lá no Manaim de Passo Fundo, um dia chegou um ungido e nós estávamos meio sujos de cimento, e ele disse: pastor, o senhor não precisa fazer isso. E eu disse assim, é Sandro o nome dele, ele é pastor hoje. Eu digo: Sandro, eu é que preciso, porque de todos aqui eu sou o que mais devo ao Senhor. Não tenho como pagar, mas quem sabe o Senhor aceite o meu suor, o meu trabalho, o meu zelo para com Ele. E Ele lembre disso. Mas eu é que preciso estar aqui. Glória a Deus.
Muito bem, estamos chegando aqui ao final dos Chamados para Servir. E hoje você ouviu esse casal simpático, abençoado, pastor Everton, a nossa irmã Flávia, sua esposa. E, sim, quanto tempo já... Deixa, a irmã Flávia vai responder. Quanto tempo já de casado, minha irmã? 33 anos. Que maravilha, 33 anos. Louvado seja Deus por isso. Irmã Flávia, obrigado pela sua vinda. Que Deus abençoe a sua caminhada, que Deus estabeleça cada vez mais a salvação na sua vida. Continue caminhando firme, ajudando aí, pastor, como já falou, na ajudadora, no ministério aí com o pastor Everton. Que Deus abençoe a sua vida, os seus filhos também, toda a sua casa. Amém. Obrigada. Quer aproveitar e mandar um abraço para alguém? Fica à vontade, mandar um abraço para os irmãos da igreja, os irmãos do Rio Grande do Sul, fica à vontade. Quero mandar, sim, um abraço a toda a igreja lá do Rio Grande do Sul. Nós temos 3 igrejas lá, né? Igreja da Vera Cruz, Igreja da Rodrigues, Igreja da Presidente Vargas. São Luís Gonzaga. A São Luís Gonzaga também, nós temos um trabalhinho lá. Quero mandar um abraço a todos os nossos queridos, sempre estão nas nossas orações. Quero mandar um abraço forte para minha mãe, para o meu pai também. Meu pai também toca sanfona na igreja, seu Valderez. Maravilha. E a paz do Senhor a todos. Amém, a paz do Senhor. Pastor Everton Cordeiro, obrigado pela sua vinda, pelo testemunho, pela disponibilidade. Já sentindo um capixaba aí. Capiúcho, já degustando, comendo a muqueca, né? O pessoal fala peixada, que é muqueca, capixaba. Que Deus abençoe seu ministério, que Deus abençoe toda a família e que Deus faça prosperar os trabalhos ali na igreja, em Balneário de Ponta da Fruta, aqui em Vila Velha. Amém. Eu quero também deixar um abraço. Em especial ali eu tenho uns jovens na minha igreja. Uns jovens de 70 e poucos anos. O seu Tarciso, o seu Paulo, o Diácono Antônio, que são os que me ajudam lá, estão sempre comigo lá. Como é bom a gente contar, né, com o vigor da juventude dos 70 e poucos anos, né? Dos mais sábios. Os mais sábios. Mas eu quero deixar em especial um abraço à igreja de Uruguaiana, ali o Diácono Setembrino, a irmã Beth, a André e a Luciana. E também nessa igreja nós fazíamos 1.000 e poucos quilômetros para ida e volta. E ali nós tivemos grandes experiências. Ela é fronteira com a Argentina. E esses irmãos, junto com a igreja de Uruguaiana, sempre nos receberam muito bem. O Diácono Setembrino também tem seus 70 e poucos anos. E a igreja de Uruguaiana é uma das maiores em tamanho. Eu nunca cheguei naquela igreja e achei alguma coisa para retocar. Sempre o irmão Setembrino e a irmã Beth ali, sabe? E vou dizer, não são 100% de saúde, mas são 100% servos. Maravilha. Um abraço a eles e Amém. uma honra estar aqui. A honra é toda nossa. Pastor Ricardo Diniz, assim como o pastor, eu também estou aqui hoje. É difícil missão de substituir o Kleber Correia, né, que durante toda essa semana está aí cuidando da sua esposa, da irmã Silvia, que passou por um procedimento cirúrgico. E o pastor Ricardo também está colaborando hoje, né? Sempre o pastor João que está aqui com a gente, com o Kleber. Hoje nós estamos aqui como substitutos, né, pastor? Não, é difícil. É uma tarefa substituir o pastor João Carlos e você substituir o Kleber, Já né? pensou? Mas... Gente, eu não sei hebraico. Eu sou simples assim mesmo, pouco conhecimento, mas o Espírito Santo vai aperfeiçoando. Seu negócio não é no original, não né? é no original. Tem a sua luta, né? E eu nem fui navegante de longos anos, capitão de embarcações. Boa. Obrigado. Mas somos todos nós servos do Senhor. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.